Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para a igreja. É um prazer novamente estar aqui falando da palavra de Deus. E quem tem o costume de pregar já fala que quanto mais você vai pregando, você vai ficando menos nervoso. Então, é a minha segunda vez, ainda estou um pouco nervoso, mas o Senhor vai capacitando a gente. Essa pregação, né, quando o Senhor foi revelando ela a mim, fui estudando, fui trabalhando, foi algo que começou numa conversa aqui no ensaio do louvor. A gente estava conversando sobre um tema, discutindo, e aí estava eu, o Márcio, o Igor, e aí eu falei assim, cara, eu tenho que falar sobre isso, e eu quero compartilhar isso com os irmãos, e quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Êxodo 33. Êxodo 33, livro da saída do povo. E eu dividi em duas partes essa passagem para nossa compreensão, a começar pelo versículo 1 ao versículo 6 de Êxodo 33. Êxodo 33, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferzeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Irmãos, nós já temos conhecimento da história do Êxodo, da saída do povo do Egito, e chega um momento em que, dados os acontecidos, né, do povo no deserto, do povo questionar, do povo reclamar com Deus, reclamar com Moisés, que ali o Senhor, já chateado, enfurecido com o povo, ele fala com Moisés sobre o sonho de todo mundo que estava ali desde a saída do Egito era chegar na Terra Prometida, não era ficar pelo caminho. Aquilo ali era o maior objetivo que os israelitas tinham, que era chegar na Terra Prometida. E aí Deus fala que o sonho de vocês vai ser realizado. Fala com Moisés: você vai conseguir aquilo que vocês querem. Vocês vão chegar na Terra Prometida. Só que eu não irei com vocês. A presença do Senhor não ia. O anjo ia estar ali, ia proteger o caminho deles e expulsar os inimigos de Israel que estavam na terra. Todo mundo ia adentrar aquela terra e o Senhor não estaria com eles. E isso me lembra um momento que a gente estava tendo aula lá atrás com o pastor, né, os jovens, e o pastor perguntou isso pra gente. Ele falou assim, que eu vou passar isso com os irmãos também, para os irmãos pensarem no maior sonho que vocês têm, aqui o maior sonho terreno, alcançar alguma coisa, aquela casa bonita, toda mobiliada, cozinha dupla, cozinha e copa, carro do ano, trave elétrica, melhor carro possível. Aquele sonho nosso terreno que todo dia a gente pensa nisso, coisas que a gente quer conquistar, que a gente sonha. E aí o pastor falou assim pra gente: e Deus fala pra você: eu vou realizar esse seu sonho, só que você não vai ser salvo se você conseguir esse sonho. E o que a gente responderia para Deus? Será que a gente ia negociar a nossa salvação por um sonho terreno nosso, um objetivo? O que a gente diria para Deus ali? Tudo bem, não importa.
O que eu quero é o meu sonho. E nesse momento, né, a gente vive tempos tão sombrios onde a pregação, né, mudou muito de muitos lugares, o evangelho está sendo muito deturpado, onde a pregação é totalmente focada nisso, é focada no seu sonho, focada no seu objetivo, e é isso que importa, e você não vai ter dificuldade, você vai conseguir, se Deus é contigo, você consegue, que o foco se desvia da vontade de Deus, do sonho que Deus tem pra gente, para o meu sonho, o meu objetivo. Ah, mas se Deus colocou isso no meu coração, é porque isso vai acontecer. Irmãos, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, que muitas vezes a gente deseja uma coisa diferente daquilo que Deus quer pra gente. E o que entra em questão aqui é o sonho que os que estavam ali queriam, que era entrar na Terra Prometida, ou a vontade de Deus. O que é que vocês estão? A presença de Deus, estar com Deus. O que é mais importante pra gente? E a gente vai fazendo um paralelo com outra história também de Deuteronômio 18, que fala sobre a função dos levitas. Deuteronômio 18, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhe é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança dele, como ele mesmo lhe prometeu. Os levitas, eles eram encarregados pela função de trabalhar ali no arraial de Deus, só que eles, diferente das demais tribos, eles não tinham essa parte que foi dividida para as tribos. E isso eu imagino que muitos deles pensavam isso. Pensavam, mas foi separado, os demais tiveram a sua parte, a minha parte não tem. E Deus fala aqui que ele é a herança dos levitas, que Deus é a nossa herança. Davi também fala sobre Deus ser a herança dele. Só que muitas das vezes a gente tá olhando tanto para as coisas terrenas que a gente esquece que a maior herança que a gente pode ter não vai ser aqui. E às vezes a gente quer negociar a nossa herança. A gente quer, assim como o filho pródigo, a gente quer negociar a nossa herança porque a gente quer que seja feito aqui e o porvir a gente não está tão interessado. Só que Deus fala que ele é a nossa herança. E eu lembro disso, que eu tinha um professor que ele falava isso, que o pessoal lá na época de escola, e ele falava assim, o pessoal colar essas coisas, e ele falava assim, olha, se eu fosse vocês, eu não fazia isso, que é melhor nada com Deus do que tudo sem ele. Ele falava isso. E isso tem um significado muito grande, porque o quanto as coisas de hoje, o quanto as coisas do mundo têm roubado a nossa visão de que Deus é tudo o que a gente precisa. Ele é tudo que tudo que é de necessário para a gente. E a gente tem dado alguns temas para as pregações. A gente fala aí, eu separei como Jesus é suficiente. Porque é uma coisa que Deus tem falado bastante comigo, irmãos, sobre ele ser tudo do que a gente precisa. Sobre entender isso, entender a urgência de que Jesus ele é tudo que você precisa. E a partir do momento que você começa a pensar que Jesus é suficiente, algumas coisas mudam na sua vida. A primeira é que vai exigir uma renúncia muito grande. Lá em Lucas 9:23, Jesus fala: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a palavra de Deus também diz que muitos dos discípulos de Jesus que acompanhavam as suas pregações, eles iam deixando Jesus, porque as palavras de Jesus não eram palavras brandas, não eram palavras agradáveis humanamente. E muitos deles diziam que aquelas palavras eram muito duras.
muito difíceis de ouvir e acabavam renunciando das coisas de Deus para viver as coisas do mundo. Só que aquele que confia que Jesus é suficiente, ele renuncia das coisas do mundo para viver as coisas de Deus. E viver as coisas de Deus é difícil, irmãos. Consiste em todo dia você estar dizendo não para a sua vontade, você está lutando com a sua carne, você está brigando com o pecado, e isso é uma tarefa muito difícil, não é uma tarefa muito fácil. Mas para aquele que entende isso, assim como aquele que escolhe essa vida, ele tem que entender que o que Deus tem é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ter aqui, sabe? Queria pedir para os irmãos abrirem agora em Apocalipse 21, do 1 a 5. Vivemos num momento em que muitas coisas que são ditas tentam tirar o nosso foco. A busca incessante por alegria, a busca incessante por momentos de prazer, acaba sendo um vício, acaba sendo uma busca eterna do ser humano tem para viver o prazer. Só que, irmãos, eu digo que nada que esse mundo tem a te oferecer jamais vai se comparar com o peso da salvação. O que Deus nos deu de graça. E Apocalipse 21, do 1 ao 5 diz assim: Eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, nada que esse mundo tem a oferecer para a gente jamais vai pagar, jamais vai tomar o lugar no nosso coração de a gratidão de ter esse novo céu, nova terra preparada por Deus, por misericórdia, por amor. E é uma busca em vão, uma busca por prazer, uma busca por felicidade que jamais acaba, que tornam pessoas frustradas, que buscaram nas coisas terrenas, nas coisas do mundo, uma felicidade que jamais vão ter. A Bíblia diz, no Salmo 16, versículo 11, Davi diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Plenitude de alegria é a alegria completa. Aqui nessa vida a gente consegue ter alguns vislumbres, alguns lampejos de alegria. A gente tem momentos de alegria e a gente está querendo mais. A Bíblia diz que na presença de Deus essa alegria é completa. E essa alegria, ela é suficiente para que a gente não precise correr atrás de nenhum manjar que o mundo tem a oferecer a gente, porque o que Deus oferece para a gente já é suficiente. A gente já precisa disso. Eu lembro de uma história também que o pastor contou, e isso foi uma história que me marcou muito, que ele dizia que ele tinha um certo homem que tinha um filho que tinha problemas que ele não andava. E ele orava muito para o Senhor para que o filho dele pudesse andar, E um certo dia o filho dele ficou doente e ele veio a falecer. E na hora que ele enterrou o filho dele, ele colocou na lápide do filho dele: agora finalmente o meu filho vai andar. E eu acho que isso é muito da forma que a gente enxerga as coisas, porque os planos de Deus muitas vezes são difíceis de entender, são diferentes dos nossos, daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente planejou. Só que quem entende que Jesus é suficiente começa a ver as coisas por uma outra forma. Começa a ver o não de Deus como cuidado, começa a ver o espere de Deus como um aprendizado, começa a ver que Deus te ama e por isso Ele fala não, por isso Ele disciplina os seus filhos,
por isso ele sabe o que é melhor para você e ele não quis a mesma coisa que você, ou se ele achou favor em você, ele vai te dar aquilo ali. É a forma que você enxerga que está demorando, você está aprendendo, Deus está te ensinando, Deus está trabalhando alguma coisa em você. E é necessário você ter essa consciência de que caso você não receba aquilo que você quer, o Senhor tem algo muito melhor para você. O Senhor tem algo preparado para você que vai além do que, como a Bíblia diz, os olhos viram, os ouvidos ouviram, você um dia sonhou, que Ele tem infinitamente mais para você. Jesus, no Sermão do Monte, ele dizia que bem-aventurados são aqueles que precisam de Deus, porque eles herdarão o reino de Deus. Então, quando Jesus é suficiente para a gente entende que a gente é totalmente dependente dele, que não adianta a gente brigar, a gente chorar e querer fazer tudo do nosso jeito, querer que tudo que a gente quer seja a vontade de Deus também, porque nós somos dependentes dele. E no momento que você aprende a depender de Deus, você sabe que ele não vai te deixar. Você sabe que você não está sozinho, que você não está caminhando no deserto. E agora, irmãos, eu queria voltar no livro de Deuteronômio, na segunda parte, de em Êxodo 33. Êxodo 33, 12. Continuando o que nós tínhamos lido. A palavra de Deus diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e todos os povos da terra? E Moisés, a gente estava aqui na igreja ontem, e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei assim, sobre a oração perigosa. Se os irmãos já ouviram falar sobre a oração perigosa. Que é quando você fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade. E você entende que a vontade de Deus é suficiente para você. E Moisés, ele fala assim: Senhor, esse aqui é o nosso sonho. A gente quer chegar na terra prometida. A gente não quer ficar aqui. Mas eu não quero, se não for para o Senhor estar junto comigo, se não for para eu ter a presença do Senhor, eu não quero sair daqui. Eu não quero continuar, eu quero dar um passo. Porque mais importante é a presença do Senhor. A gente até no dia que a gente estava conversando sobre isso, a gente fez uma brincadeira, né? A gente comparou com outros personagens bíblicos. Claro que cada um tem sua característica, sua personalidade, mas a gente falou assim, se Deus falasse isso para Abraão era tão obediente que ele ia chegar e falar: tá bom, eu vou para a terra e o Senhor está mandando, eu vou. Se a gente falasse com Jacó, né, a gente brincou assim, Jacó ia falar: não, eu quero minha bênção. Ia brigar com Deus, falar: não, eu quero minha bênção. E Moisés, ele foi esse personagem que a gente estava conversando e a gente falou, Moisés falou: Senhor, o importante não é a bênção, o importante é o Deus da bênção. Se ele estiver comigo, já é suficiente. E esse pensamento de Moisés permitiu Moisés desfrutar de coisas sobrenaturais diante de Deus. E o primeiro ponto que eu queria destacar está lá em Hebreus 11, 26. Hebreus 11. Que diz assim: Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. A primeira coisa que Moisés desfrutou foi o propósito, fazer parte do propósito de Deus. A gente sabe, irmãos, que
a obra de Deus ela não para. Se a gente não fizer a obra vai ser feita. Se a gente não clamar, as pedras vão clamar. A obra de Deus o plano de Deus vai ser realizado. Só que nós podermos fazer parte disso é um privilégio muito grande. A gente ser escolhido por Deus numa geração em que Israel estava passando, um povo de Deus estava passando um momento complicado, estava sendo escravo no Egito, e Deus levantou uma pessoa com que Deus disse que estaria com ele e ia ajudá-lo a tirar o seu povo do Egito. E Moisés foi escolhido. E talvez até ele entender esse propósito, ele teve que passar por bastante coisa. O povo reclamou bastante com ele, ele ficou nervoso, ele não se achava capaz, achava que ele era pesado de língua. Na verdade ele era, né? E Deus usou da sua vontade, usou do seu plano para realizar a vontade, mas Moisés foi parte disso. E ele desfrutou de ser escolhido no propósito de Deus. Tanto que o livro de Hebreus, nesse capítulo 11, a Bíblia está falando sobre os heróis da fé. E até hoje Moisés é citado, é lembrado como um herói da fé por tudo que ele fez, por ter trocado tudo que ele tinha no Egito, a vida dele de riqueza, por estar no deserto, estar com o povo, tirar o povo de Deus. O povo, aquele sonho de Deus de chegar na Terra Prometida, eles eram escravos no Egito. Então, eles queriam sair dali. Eles queriam chegar na Terra, queriam poder ter as suas coisas, só que Moisés não. Moisés ele já estava no palácio, Moisés ele era rico. Ele já tinha tudo de bom e do melhor. Só que ele abriu mão disso tudo para ir lá e conduzir o povo. E no momento, além de fazer parte do propósito, ele desfrutou da intimidade que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 34:10. Fala sobre a morte de Moisés e diz assim: Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. O que Moisés pôde experimentar de subir um monte, de falar com Deus face a face, de estar ali perto, de estar ali na presença do Senhor, é algo que nunca se viu em Israel como Moisés realizasse tal feito. Para ele ter vivido isso, ele precisou ter acreditado que Deus era suficiente para ele. Ele precisou olhar para Deus e não olhar para as coisas do mundo, as coisas que tentaram seduzi-lo. E isso não é diferente com a gente. A gente pode experimentar de uma intimidade com Deus, a gente pode experimentar do propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. A partir do momento que a gente entende que Ele é suficiente, que o propósito dele é tudo que a gente precisa, que a intimidade com Ele é melhor do que desfrutar das coisas do mundo, dos prazeres efêmeros e passageiros. E a seguir, em Deuteronômio 34:11, diz que nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor Ele fez na terra do Egito, a Faraó e todos os oficiais de sua terra. Nunca houve com quem tivesse tanto poder, que fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o povo de Israel. Eu acho que se a gente perguntasse para Moisés e falasse, será que valeu a pena passar por isso? Por tudo que aconteceu? Eu acredito que ele falaria que valeu a pena. Eu acredito que o que Moisés desfrutou do propósito de Deus, da intimidade, das coisas do reino que ele fez, e as coisas do reino vão além de que nós vamos viver no céu, nós vamos viver na glória. Mas é a manifestação do reino aqui. E a gente consegue viver essas coisas, a gente consegue desfrutar disso, desfrutar de coisas que Deus quer que a gente faça, que a gente realize, por amor do nome dEle. Testemunhar do nome dEle, mas ainda assim Jesus fala, quando Ele envia os 70, e aí muitos ficam felizes porque eles realizam coisas, porque eles expulsam demônios, porque eles curam. Jesus fala, a maior felicidade que você podem ter é ter o seu nome escrito no livro da vida. E nada que pareça agradável aos olhos do homem, que seja findável, que seja palpável, vai chegar ao peso de que Deus tem preparado para aqueles que acreditam, aqueles que confiam.
aqueles que sabem que Ele é suficiente nas nossas vidas. E para encerrar, irmãos, eu queria usar a passagem de Mateus 6:21, que fala sobre o tesouro. É ali onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. E acho que isso é uma reflexão diária para a gente. Quando você tiver muito vidrado, né, que a gente fica muito louco por alguma coisa, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso tesouro? Porque a partir do momento que a nossa prioridade muda, a nossa cabeça também muda. Coisas que pra gente era impossível de viver sem, era impossível de existir vida sem aquilo, se torna uma renúncia prazerosa quando fazemos isso de acordo com a vontade de Deus. Lá em Filipenses 3, a Bíblia diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo é um personagem muito característico para falar sobre isso, porque Paulo já tinha cidadania romana, ele era um oficial, ele tinha um cargo respeitado na sociedade, ele tinha uma condição financeira e ele abriu mão disso tudo por amor de Cristo. E não foi uma vida fácil que Paulo teve. A partir do momento que ele escolheu renunciar às suas coisas para viver Cristo, aí ele foi duplamente abençoado e foi mais rico do que era. Pelo contrário, a vida de Paulo foi uma vida de muita dificuldade. Mas Paulo não foi uma pessoa que ficou focada no que ele podia ter aqui. Ele estava focado no que Deus podia ser e Deus era suficiente para ele. Cristo era suficiente. Ele considerava ele diz que ele considera o que ele tinha como perda, considera coisas como lixo diante do que Jesus representava para ele. E a gente? Será que, voltando lá naquela pergunta, será que a gente responderia para Deus que a gente escolhe o nosso sonho e a presença de Deus não importa? Será que a gente preferiria a presença? Eu não estou dizendo aqui, irmão, que a gente não pode sonhar, irmãos, que a gente não pode ter objetivos, a gente pode ter coisas na nossa vida. Não estou falando sobre isso. A gente pode ter sim. E Deus, ele é misericordioso, e Deus, ele, como Moisés também fala, ele acha favor nos seus servos. Ele acha misericórdia em nós. Se for da vontade dele nos abençoar, isso vai acontecer. Mas a maior questão é, se tudo que ocorrer não for conforme a gente quer, qual é a reação que a gente vai ter? Eu lembro da pregação do presbítero William, que ele falou sobre isso, né, sobre os nossos sonhos. E como a gente reage quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera? A gente se frustra, a gente aposta da fé, a gente não quer mais um relacionamento com Deus, a gente age como criança mimada, ou a gente entende, como Moisés entendeu, que é necessário passar pelas coisas que Deus tem pra gente, é necessário viver propósito com Deus, é necessário viver intimidade que Deus tem pra gente, é necessário viver coisas que Ele tem, mas que, mesmo assim, conquistando tudo isso, conquistando o mundo, conquistando os nossos sonhos, conquistando pessoas, tudo que a gente pode ter jamais vai se comparar com o que Cristo tem para nós, o que Cristo fez por nós. E é necessário que haja, como nós estávamos falando sobre isso também ontem, sobre metanoia, que é a mudança de mente. Então, cristãos maduros, cristãos que entendem que Jesus é suficiente, eles precisam ter uma mudança de pensamento. Eles precisam acordar e ver que é urgência, sabe? Que Jesus está ali, está batendo a porta. Que Jesus é tudo o que a gente precisa. E enquanto o cristão olha para as coisas do mundo, ele deixa de olhar para a cruz, ele deixa de olhar para o caminho.
ele deixa de tomar sua cruz e se seguir. Então a mudança de mentalidade é necessária. Não se conformar com o século, não se conformar com o que está acontecendo é necessário. Nós temos casos que aconteceram isso. Um caso é tá lá em Salmos 73. Que fala sobre... É um salmo de Asaf. Salmo 73, do 21 ao 28. Na verdade, no começo, ele fala assim, no Salmo 73, de 2, ele fala assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. E depois ele completa no 21, e ele fala assim: quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faça do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. E Asaf, ele inicialmente diz que ele olha para o ímpio, ele olha para a prosperidade do ímpio, e ele começa a questionar, porque eles também tinham uma vida consagrada a Deus, de serviço, e pensar se poderia estar ali, fazendo aquilo ali, poderia estar desfrutando do que o ímpio está desfrutando. É agradável aos olhos humanos. As coisas do que o mundo te oferece não são coisas ruins, porque essas coisas não afastariam a gente de Deus. São coisas que são agradáveis, são coisas que são chamativas. E Asaf, ele diz que ele olha para aquilo ali e ele sente vontade de viver aquilo, de ter aquilo que as outras pessoas estão tendo. Irmão, a gente vive uma geração, a geração rede social, geração selfie, celular, em que a régua da felicidade ficou muito alta. Hoje em dia, a gente não consegue mais ficar satisfeito com pouca emoção. A gente quer viver emoção o tempo inteiro. A gente olha as redes sociais, a gente vê alguém viajando, a gente olha alguém ali conhecendo um país, conhecendo um lugar, e você olha aquilo e você fala: eu também quero conhecer, eu também quero viajar. E antigamente, nossos antepassados, eles viviam uma vida muito calma. Eles viviam uma vida de sentavam em frente ao portão e ficavam ali sentado, olhando o carro passar, e aquilo para ele era suficiente. Para ele já não precisava de emoção. Só que a gente vive essa comparação, a gente vive essa ansiedade de querer conquistar as coisas, de olhar o que o próximo tem e querer que as coisas aconteçam na nossa vida sem entender que cada um tem um propósito. Moisés entendeu que o propósito dele era esse. No início ele relutou, ele falou: Senhor, não dá, manda outra pessoa, eu não consigo. E Deus falou assim: não vou mandar outra pessoa, o propósito é contigo. O que tem que acontecer com você, o que é seu e não é de mais ninguém. O que tem que acontecer com um irmão é do irmão e não é de mais ninguém. E depois aí, Asaf fala que ele volta, né, ele recobra a consciência e ele fala: Senhor, o Senhor é minha fortaleza, sabe? Ainda que o coração do homem ele deseje coisas, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu tenho e é tudo que é necessário. Então, irmãos, que a nossa vida seja pautada no entendimento de que se temos Cristo, nós já temos tudo, irmãos. Ainda que nós temos sonhos, objetivos, o nosso maior desejo tem que ser ter o nosso livro da Bíblia e morar com Cristo, sabe? Um dia estar na glória com Ele, um dia que o Senhor volte e busque a sua igreja, ou
que um dia a gente parta e aguarde a volta de Cristo, mas que no nosso coração sempre arde esse desejo de querer fazer parte daquilo ali. E quando a gente entende que esse é o nosso maior sonho, o nosso maior objetivo, a gente começa a entender que a nossa vida aqui na Terra é ligada com a nossa vida no céu. A vida no céu é uma vida de eternidade. É uma vida em que a gente vai louvar e desfrutar da presença do Senhor para sempre. Só que se aqui, onde, como Paulo diz, é um espelho, a gente não tem essa vontade, onde o nosso tempo é todo cronometrado, onde a gente tem as nossas atribuições de fazer isso, aquilo, não tem vontade de fazer isso, de estar com Cristo, de desfrutar da presença de Cristo, você não vai ter vontade de desfrutar de uma presença eterna de Cristo, do que vai estar ali. Só que quando você enxerga que aquilo ali é tudo que é necessário para você, as demais coisas são só coisas. E a gente foca no que realmente é necessário, que é estar olhando para o alvo, estar olhando para Cristo e estar reconhecendo que Ele é tudo que a gente precisa. Amém?